Salve família, tá começando aqui um Eleve Talks e hoje nós temos um episódio especial e eu quero lembrar aqui antes da nossa conversa que Eleve é sobre você encontrar o propósito mais alto da sua vida nos melhores anos dela. Uau. Então, você ressuscitou com Cristo. Os seus pensamentos têm que ser lá em cima, como está escrito em Colossenses 3. Então, velho homem ficou para trás e você agora precisa viver em novidade de vida. Não existe vida elevada sem você encontrar a eternidade nos seus dias. E para a gente falar aqui um pouquinho sobre essa vida que tem o propósito mais alto, eu estou aqui com um grande amigo, o Israel Subirá com a gente. Bom demais estar aqui, mano. Muito bom ter você aqui. Estou aqui também com o Elton Júnior, líder de ministério no Eleve. Vamos que vamos. Prazerzão. Galera, o Israel escreveu Mate o Dragão, a batalha pela pureza sexual. Esse livro é sensacional. Amém. Um livro curto, profundo, com uma linguagem assim muito boa, muito gostosa de ler, e de quebra termina com a multidão dos conselheiros, onde você vai ver aqui textos excelentes de pessoas que vão trazer grandes contribuições. O último é Luciano Subirá, né? Não podia deixar faltar, né? Deixar com chave de ouro. Mas eu fiquei muito feliz com esse capítulo, cara, porque você já termina o livro num gás. São homens que são referência, né? Que têm vivido aí essas décadas aí em santidade. Muito importante aprender com quem tem feito certo, né? São referências para minha vida. Eles deixaram aí ótimos recados, cara. Os textos se complementam muito. Acho que é o melhor capítulo do livro, né? Com certeza. Eu diria que é o melhor, mas... É um bom. É um excelente capítulo. É legal também você trazer isso. Você falou de gente que está aí há anos vivendo, pregando e com uma vida que ministra além do conteúdo que traz. E também isso mostra que ninguém vence sozinho. Exato. Que ninguém vai viver a vitória nessa batalha. E quem dizer que essa batalha não é pesada, não é hard, né? Ou tem um problema, né, biológico, psicológico, né? Ou já foi glorificado, né? Ou está mentindo, né? Ou está mentindo. Então são três opções. Israel, você traz algo que eu acho que como acontece a entrada, essa porta que se abre para muita gente, principalmente nos dias de hoje. Você fala que você foi pesquisar lá no Google sobre pornografia. E aí você tinha 7 anos de idade. E aí já se imagina quais foram as imagens que apareceram e uma porta que se abriu. Foi algo que, na verdade, aquilo foi tão na cara para mim que era algo do mal. Eu me senti tão mal quando eu era pequeno. Eu lembro de ter corrido para o meu quarto e chorar mesmo tão novinho. E aí é o que eu falo um pouquinho no livro, né? Desse dia em diante, para mim, a pornografia tinha cara do vilão, cara do mal. Então, longe disso, né? É a cara do cão, fugir disso. Só que aí eu conto um pouquinho no livro, né? Que é muito que a galera lida hoje. É uma sensualidade, é uma pornografia sutilizada, né? Que está aí em todos os ambientes de rede social e tudo. Então, para esse vilão, esse inimigo, eu não tinha minha guarda levantada, de olha ali, porque eu tinha umas desculpas, entendeu? E eu fui com isso, né? Na verdade, foi 2011, foi a chegada do Instagram, né? Quando foi lançado. Não era como era hoje, né? E era uma página onde estava popular na plataforma, não era Explore, eu não sei se você lembra da época, não sei se entrou, era um coraçãozinho ainda, acho que era um coraçãozinho, popular. E aí, foi nesse ambiente, cara, que eu comecei curioso, e navegando e vendo o que estava rolando, a não ser fiel com os meus olhares, cara. E foi isso que abriu a porta da minha vida. E eu falo muito sobre isso, qual a diferença de um pote de veneno que diz veneno, e um todinho envenenado. Os dois te matam. Mas você... para mim era assim. E eu acho que esse é um problema que essa geração, cara, luta hoje muito. Porque a galera entra muito novo na rede social com muita porcaria, sabe? E é muito normalizado. É normal ver isso, entendeu? Então, eu acho que é um grande desafio. Porque, na verdade, o objetivo desse livro, até de fechar, por exemplo, tem um conselho ali no final de gente mais jovem e conselho de gente mais velha também. Não é uma batalha nova. Só que o terreno é novo, né? A maneira como essa batalha é lutada é diferente. Porque anos atrás, precisava fazer muito esforço para encontrar algo que não prestava. Hoje você não precisa nem tentar.
Na verdade, hoje o nosso esquema é fugir, né? Porque vem até a gente. Várias pesquisas feitas recentemente são assustadoras, cara. Em 2019, a Conqueror, que é uma série lá dos Estados Unidos, mensagens contra, né, o pecado sexual, falam muito contra a pornografia, fizeram uma pesquisa dentro das igrejas dos Estados Unidos, diversas igrejas. O final foi assustador. Eles tinham uma estatística de que 70% dos homens dentro da igreja lutavam ou acessavam, né, pornografia regularmente. Né, 70% é um número assustador. 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 E, recentemente, isso foi 2020, foi um outro estudo, esse eu não lembro o nome para dar os dados, fielzinho, mas eu lembro que me chocou também, porque perguntaram para adolescentes, isso eram pessoas, na verdade, com menos de 15 anos, se eles já tinham tido algum acesso com a pornografia, voluntário ou não. Foi até, involuntário, sem querer. Você estava usando, apareceu alguma coisa que... E 9 de 10 disseram que sim. Nossa. Então, eles fizeram várias vezes, a média foi essa, de que 90%. Então, cara, é assim, hoje em dia é desse jeito, sabe? E se a gente não prepara a galera desde cedo, até muita gente pergunta, qual a idade para ler o livro? Não tem idade. Eu queria ter aprendido essas coisas mais cedo. Não tem figas. O inimigo não espera, vou esperar ele ter 16 anos para ir começar. Né, cara, é muito cedo. As pessoas já têm contato com esse tipo de coisa 10, 9, 11 anos. Né? Você vê, eu 7 anos... Tava rolando esse tipo de conversa na escola, tal. Então não tem figas, uma pausa do mundo espiritual, né? As trevas não esperam para começar com os ataques. Os pais, né, têm que entrar com um preparo mais cedo. Né? E não tem assim, estuda em tal escola. Ou talvez, não, tem um tempo regulamentado de acessar celular, acessar a internet. Isso pode entrar de diversas formas. Você falou do Instagram, a lupinha do Instagram. É algo... É endemoniada a lupinha do Instagram. Né? Ele te mostra... Ele pega o seu perfil, a sua idade e etc. E não é também o problema só de homem. Né? As pesquisas também mostram a luta de mulheres. Não importa qual seja o tipo de luta sexual que você tem. Exato. Né? Isso vai estar lá. E depois daquele documentário sobre... Qual que é o nome daquele documentário? O Dilema das Redes. O Dilema das Redes Sociais. Aí tem uma coisa assustadora ali, né? Que o algoritmo sabe mais sobre você do que você mesmo. Verdade. Aí tem um momento que ele fala assim, um jovem de tantos anos, de tal cidade, que faz determinado curso, que trabalha em determinado lugar. Aí ele vai juntando uma série de dados sobre pessoas do mesmo jeito. E aí vai trazendo sobre as escolhas, o que ele clica, o que ele curte, o que ele vê, o que ele tenta esconder. E aí ele começa a namorar com outra pessoa. Aí o algoritmo faz uma previsão de quanto tempo aquele namoro vai terminar, quais são os momentos de crise, doideira. E vai começar mandando mensagens de acordo com... É assustador, né? Não, teve... Isso foi recente também. Uma moça que ela começou a receber anúncios de gravidez antes de descobrir que ela estava grávida. É verdade. Meu Deus. Foi do Target, né, do mercado. Ela começou a receber as propagandas antes dela saber que ela estava grávida. O algoritmo já sabia. O algoritmo já sabia. Ou será que o algoritmo influenciou ela? Não, ele pega o padrão, né? Influencia, mas é muito do que você já está ditando, né? Justo. Você acaba... Só que é uma das coisas que isso é escancarado, sabe? Inclusive quando as pessoas são mais propícias a acessar o que elas não devem. É uma doideira. Então, depois... Porque, por exemplo, eu falo no livro que eu tenho uma decisão, que eu não entro na lupinha. Se eu vou procurar alguém, eu até seguro. Se você segurar, vai direto para a parte de digitar. Aí alguém me falou, não, Isa, mas mudou. Não é mais como você falou de 2011, que era o destaque da plataforma. Hoje é associado com o que você gosta. Então não tem problema. Eu falei, cara, eu não preciso estar lá. Eu já me acostumei a não ir, eu não uso. E assim, é a minha decisão, sabe? De me proteger. Já foi um motivo de tropeço para mim no passado, não tem por que voltar para lá. Né? Você falou, não, Isa, mas mudou. Eu falei, cara, mas... E tem um risco. Tem um risco, entendeu? Por que eu vou navegar em águas perigosas? Passar perto da casa da mulher adúltera, como é o conselho de Provérbios, tem que passar longe. Então, assim, cara, entendendo a importância desses princípios, a Bíblia tem tantos mandamentos e princípios preciosos para ajudar a gente a viver livre disso. Né? E foi muito... Cara, foi uma das experiências mais gostosas que eu tive com Deus. Porque eu era novo, quando eu comecei a lutar com isso. Né? Foi uma parada de ali depois do 7, eu fiquei bem traumatizado. Isso começou a acontecer mais ali, ó. Em 2011, eu tinha 12 anos. Eu fiz... Não, 2011, 12 para cima. Então, eu tinha 12 e fiz 13 durante o ano de 2011. Então, eu era novo. E foi nessa época que isso começou a virar uma dificuldade para mim, porque eu estava nesse ambiente normal, normalizado, onde se tinha esse tipo de perigo. E eu comecei a ceder, até que isso se tornou uma luta constante para mim.
E aí, cara, isso me trouxe um desespero, mano. Eu ficava muito mal, porque eu entendia que era errado, mas parece que eu não conseguia vencer, mano. Eu não conseguia entender por quê. Né? E foi a exposição bíblica, foi, né, me abrir sobre isso, buscar ajuda e começar a aprender os princípios bíblicos. E o livro é todo sobre isso. Né? São vários, cara, segredos que são interessantes, mas é interessante que a Bíblia ela tem um ciclo completo nessa luta contra a imoralidade, contra o pecado sexual. Até outro dia eu fiz um desenho com 3 palavras com Ds para ficar fácil. Estava tentando lembrar agora. Mas, enfim, tem um ciclo. Né? Você luta... Eu não consegui lembrar. Você luta quando você está de pé para não cair. Uma hora vai vir. Uma hora vai vir. Se eu lembrar, eu falo. Avisou que tem alguma coisa para você lembrar, ele vai continuar trabalhando nisso, daqui a pouco chega. O resultado da pesquisa. Era o discipulado, a disciplina e a diligência. Olha só. Boa. Essas 3 coisas. Não era para você deixar de falar, tá vendo? Então, olha aí. São 3 coisas. Porque no discipulado tem essa prática da confissão, de você se abrir. Eu me abro além do que é pecado, de confessar quando eu pisei na bola. Eu confesso as minhas tentações para nem precisar chegar a confessar um pecado. Então, sou bem aberto com o meu discipulador e eu converso bastante. E eu vou percebendo, isso é muito legal, porque às vezes você já canta a bola antes das coisas darem errado. Você fica melhor que o algoritmo do Instagram porque você tem o Espírito Santo. Mano, é isso. O Espírito Santo é melhor do que o algoritmo do Instagram para te fazer o bem, cara, do que total. o algoritmo do Instagram ou o Satanás para te fazer o mal. Então, olha só. Boa. Pega isso aí. Tem um mês. Um mês atrás, o Espírito Santo falou, Isa, esse ambiente não tá legal. É uma outra rede social que eu gosto, não é muito conhecida no Brasil, porque é de fóruns, discussões. Então eu tô lá por discussões de teologia, de corrida, tem umas paradas meio nerd, tipo discussão de filme, que eu já não tenho mais tempo para ir no cinema com as bebê. Então eu não vou no cinema, eu fico vendo a galera discutir sobre o filme, entendeu? Aí eu chego às minhas conclusões. Aí, tipo, tô só assim. E o meu feed sempre foi esse lugar seguro. E aí, um mês atrás, apareceu uma parada que não foi legal, cara. Eu imediatamente tirei, não tô interessado. Tipo, cara, eu fiquei pensando, por que isso chegou aqui? É tão refinado. E, cara, mas aconteceu isso e eu pensando, não tem problema, foi essa vez, eu disse que eu não gosto. Mas o algoritmo, o Espírito Santo, falou isso. Não quero você nesse ambiente. Aí eu vou discutir com o Espírito Santo. Fala, não, mas eu sou tão puro, eu sou tão santo, eu nem quero ver essas coisas. Cara, o Espírito Santo falou, eu deixei para trás a rede social que eu mais gosto de usar. E aí hoje, se eu fizer uma pesquisa no Google, como eu estou fazendo, e tiver um fórum específico, o link do assunto que eu estou procurando, eu vou para lá. Mas eu não exploro nem no meu próprio feed, entendeu? O Espírito Santo conduziu. Isso o tempo inteiro, sabe? Tem às vezes, escolhendo filme para assistir, o sussurro, esse não. Eu não tenho por que discutir. Eu pedi para ser liderado e quando ele me der eu vou achar ruim. Então é mais profundo que o algoritmo, né? E aí, cara, mas nesse ciclo eu me abro sobre isso, a batalha fica clara. Eu lembro, eu não fico lutando em segredo. Porque você fica lutando em segredo, você fica se convencendo que não tem problema, que não é. Quando você fala, para mim isso faz justiça do que a Bíblia diz, que quando eu sou fraco, eu sou forte. Quando eu assumo a minha fraqueza, digo com o meu discipulador, que é o meu sogro, né? Abro muito com meu pai também, isso aqui, cara, eu me senti tentado nisso aqui. Cara, quando você fala, fica tão real que é uma batalha. Eu me lembro do porquê que eu estou lutando, sabe? É muito, muito interessante. Disso, você começa a enxergar melhor. E aí vem a parte da disciplina, eu acho, de você aplicar tudo que você aprende biblicamente, inclusive que o discipulado fica trazendo à tona. Né? E aí você começa a ver, eu estou caminhando bem. E nessa hora que, nossa, eu estou caminhando bem, eu estou em pé, entra a diligência, para cuidar, para não cair. E aí esses princípios de brincar longe da piscina, o livro fala, né? De passar longe dos lugares que são perigosos. Mas, Israel, por que passar longe? Você não está vivendo sem pecar? Não está vivendo a história? Por isso que tem que passar longe, para continuar andando dessa maneira, porque tem que estar de pé, tem que cuidar para não cair. Então é muito doido, cara, que a Bíblia apresenta esses princípios que deixam a gente num loop completo de vencer e vencer e vencer e vencer. E tendo a experiência, eu falando a minha experiência, vocês podem dizer o que vocês acham, de ter sido alguém que lutou contra o pecado, e alguém que tem experimentado vitória nessa área, cara, a santidade é muito melhor, a satisfação é muito melhor. O pecado compensa menos que o crime, né? Não compensa. Cara, é uma tristeza, porque hora você é oprimido pela vontade de fazer o que você não deve e outra hora você é opresso por ter feito o que você não deve. O diabo não tem tempo bom com o diabo.
E a Bíblia tem todos os exemplos possíveis expostos, desenhados, com todas as histórias que aconteceram, as que não aconteceram. Você aprende com José que fugiu. Aprende. E que apanhou pra caramba. Aprende com e Davi, com Davi que estava não fugiu. super bem e não fugiu. E como é que ele se deu mal nessa história também. Pois é. E você vê, cara, Davi não vai cair nessa, né? Davi não. Eu tenho assim, quando eu vou ler a Bíblia novamente, tem hora que eu fico torcendo, entendeu? Fico torcendo, eu vou ver alguma coisa aqui diferente, vai estar lá, né? Aquela mesma história para a gente aprender de Essa novo. história, né? para mim, é uma das que mais me ensinam nessa área, sobre Davi. Porque já começa, né? Você vai vendo um desastre acontecendo. Davi pecou com Batseba, mas na verdade foi muito antes disso. Né? O erro foi lá atrás. A passagem começa dizendo, na época em que os reis iam para a guerra, Davi estava em Jerusalém. Cara, isso me ensina muito. Sabe, quem está à toa na época de guerra não vai ter vitória sobre a guerra, entendeu? Ele mandou Joabe para lutar em seu lugar. Então, primeiro, já está no lugar errado. O que me lembra, cara, você já está no aplicativo que você não devia estar, na página que você não devia estar. Né? E normalmente faltando algum lugar que era para você estar, né? Era outro lugar que você devia estar. Que era o devocional. Exatamente. Que era lá a célula, ou o pequeno grupo, ou o discipulado, ou alguém te chamou para servir, aí você falou, não, eu estou cansado. Eu nunca vi alguém que não... Fala aí, lidera ministério, né? Lidera os voluntários eleves. Quantas vezes você recebe aquela resposta? Estudei bastante, entreguei muito trabalho, sabe? A semana foi punk. Tá bom, fica de bobeira em casa, né? Cansado e no Instagram, e no Netflix, e no Disney Plus, né? Fica lá, de boa. E olha só que doideira. Davi não estava onde ele devia estar. E não só ele não estava onde ele devia estar, ele vai para onde ele não devia estar. Que ele está lá no seu palácio, em Jerusalém, na época que os reis iam para a guerra. Aí ele vai para a varanda. A varanda é a lupinha no Instagram. É a lupinha. Ele vai para a varanda, ele vai para o lugar onde ele está vendo a cidade, os telhados, as nuvens. É o navegador do Google também, né? Qualquer São as lugar. janelas que se abrem, né? Pode ser o TikTok, pode ser o seriado, pode ser... Ele admirava a Batseba e ele ficava ali, entendeu? Ele tomava assim, o chá dele ali naquela varanda. Entendeu? Tinha vista... Ele sabia, ele tinha um parâmetro, né? Então, assim, tinha vista para um lugar que você podia ver uma mulher tomando banho. Por que ele estava lá? Se ele sabia ou não sabia antes, tipo assim, entendeu? Então você pode inventar a desculpa que for. Eu quero ver os telhados de Jerusalém, as nuvens, a varanda. Mas, meu irmão, tem perigo na varanda. Que vai chover. Cara, então o que você falou é muito real. A Bíblia dá pra gente todos os exemplos, cara. Muito claro. É muito massa. Eu li, inclusive, um livro do seu pai, No Impacto da Santidade, né? Ele fala que ele não acredita, assim, que o cristão cai. Ele fala assim, não tem isso de, eu caí. Ele fala que as pessoas vão caindo aos pouquinhos, né? Então vai cedendo alguns princípios, vai cedendo algumas coisas, e aí só termina de cair. Mas, na verdade, já começou a cair há muito tempo. Então, Davi caiu com Batseba, mas, na verdade, ele começou a cair quando ele não foi para a guerra, né? Quando ele não se posicionou. Muito antes. Então, é aquele negócio, fiel no pouco, fiel no muito. Mas se não é fiel no pouco... Cara, não tem um cara que está vivendo extremamente santo, e de um dia para o outro ele decide pecar horrivelmente, sexualmente contra o Senhor. Primeiro, permitir um pensamento que ele não devia ter permitido, permitir um olhar que ele não devia ter permitido, permitir que isso se perpetue. Tem vários tropeços. É interessante que você falou do exemplo de José, os exemplos da Bíblia, como é claro. A gente fala, cara, o José correu na mulher de Potifar. Só que ele não correu uma vez. A Bíblia fala que ele todos os dias dizia não para ela, constantemente. Ela dava em cima dele, ele constantemente dizia não. Então não foi uma vez, quero você, fugiu. Não, ele sempre dizia não. E, tipo assim, ele fiel. Uma jornada de não, né? Fiel. Ele decidiu antes da tentação chegar. Então, o não ele estava antes. Posicionado em Jesus, né? O dia que a tentação chegou, a resposta já estava pronta. Isso aí. Meu Deus. Olha só que doideira. Estava posicionado antes, cara. Então, não é que ele fugiu da mulher tentando dormir com ele. Ele fugiu dela flertando com ele. Ela olhava assim para dar um charme, ele nem dava bola, entendeu? Não fugia, não tá acontecendo nada. Então, ele dizia não para tudo. E a gente fica pensando, né? Mulher de Potifar não devia ser feia, tá? Era um cara né? Ele podia escolher, e naquela época ainda, né? Dentro dos parâmetros que se tinha, e José devia ser carente, cara.
Olha a lacuna de paternidade, a lacuna de família, de pertencimento. Um adolescente. Vocês estão ouvindo isso aqui? Um adolescente. O cara, tipo assim, não podia ver perna de mesa. Eu acho que ele ficava doidão. Entendeu? Aí ele tem uma mulher dando em cima dele todo dia, cara. A mulher dando em cima dele todo dia. E o cara tá lá firme, posicionado. José é uma prova, é possível vencer a tentação. Porque tem aquele negócio, né? Não, quando alguém confessa pecado, tá comentando pecado, né? E explicando assim, olha como esse perverso desse pecado e desse Satanás é muito mais forte do que eu, e ele veio com um jogo sujo, ele me pegou no dia ruim, ele sabia o meu ponto fraco, ele me conduziu por aquele caminho, até que terrivelmente eu não tive escolha, né? E eu caí. Não teve escolha. A tentação foi grande demais. Parece que é assim, né? Mas não é assim. Aí você tem um exemplo de um cara que foi vendido pelos irmãos. Vendido. Imagina o buraco do coração dele. Um escravo numa terra alheia. Porque a gente lê a Bíblia apressando tudo, né? A gente imagina que foi tudo rapidinho assim. Imagina você chegar... Cara, será que ele já falava egípcio? Será que não? Será que ele teve que aprender? Será que... Boa. Tudo um processo, Quanto tempo? Imagina você ficar anos longe da sua família. Sozinho, longe de casa. Sem FaceTime, cara. Mãe, tô bem, tô vivo, tô aqui na casa do Potifar. E assim, a dor dele era tão grande que quando ele se encontra com os irmãos, o palácio inteiro, né, o momento da reconciliação, resumindo, escuta ele chorar. Ele chora de tal forma que assim, é um choro de muitos anos. E só que mesmo no momento de maior dor, mesmo no momento de maior pressão, mesmo no momento assim, de maior vulnerabilidade, sabe? Ele não estava vendo um vídeo de pornografia, estava vendo uma mulher seduzindo ele todo dia. Ele consegue se manter puro. Então, José é o nosso herói. É o nosso herói. Nosso herói. Aprende com ele que você vai se dar bem. A Bíblia nos expõe bastante, né, cara? Tá lá o cara passando por essa jornada de vida, dizendo, como poderia eu pecar contra o Senhor? Como poderia eu? E aí o cara tá lá, e ele peca, faz o que não devia, porque ele tá triste, porque ele foi mal na prova que ele não estudou, entendeu? Tá revolto. Meu Deus. Meu Deus. A gente tem uma perspectiva boa aqui, que você é recém-casado, quase recém-casado ainda. 5 anos, né? 5 anos de casado. Eu tenho... Eu não posso errar, entendeu? Não posso errar. Tem muito tempo, fala muito tempo, porque já mais ou menos uns 20. Eu tenho 11 anos de casamento. O Elton é um jovem mancebo, né? Com quantos anos, Elton? Você está com 19, 20? 20 anos, namorando com a Raquel. Beijo, Raquel. E pode nos trazer uma perspectiva muito boa sobre esse assunto também. Eu me lembro quando eu comecei a pregar sobre pureza sexual, sobre relacionamento, eu morria de medo de, às vezes, falar, cara, eu falei tanta coisa, mas eu nem casei ainda. Né? Mas eu sempre trazia até os casados na série para trazer uma perspectiva, não. E quando eles falarem, a galera vai acreditar de verdade, entendeu? Mas era muito legal eu poder falar na mesma perspectiva que a galera tava. Entendeu? Também eu sou jovem, também estou solteiro, também estou no vale da ingratidão. E aqui, assim, lutando e vivendo em santidade. E você pode trazer essa perspectiva para a galera também, Elton. Eu acho que tem... É muito engraçado, né? Porque isso que você falou, tipo assim, nossa, eu nem vivi isso e tô falando sobre isso, né? Mas é bom porque, igual, eu não casei, muita coisa eu não vivi, mas muita coisa eu não preciso viver, tipo, não preciso vacilar. Porque eu posso aprender com vocês, escuto vocês falando, leio. Então, assim, eu posso... Não é que eu vou ter, tipo, propriedade para falar, tipo, nossa, eu vivi isso. Mas é tipo assim, ó, eu ouvi o pastor Marcos e o Israel falando, e eu acho que não é assim que funciona. E acho da maneira que você falou, assim, que a batalha sempre foi, né? A batalha sempre foi a mesma contra a sexualidade, com a pureza sexual, mas o ambiente é outro, né? E hoje a gente vive numa sociedade muito pornificada, né? Então tudo é erotizado, assim, ao máximo. Tudo tipo, 30 anos atrás, uma mulher de biquíni era pornografia. Hoje uma mulher de biquíni não é mais pornografia. Pornografia agora é outra coisa. Então, aos poucos, a gente vê que as pessoas vão negociando os valores, né? Então é cada vez mais difícil. Então, às vezes, um filme, uma série que você gosta, você tem que abrir mão, porque você fala, mano, isso aqui não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com o que eu acredito, né? Então, assim, namorando agora, tô namorando tem 6 meses. É muito complicado, né? Assim, muita coisa que eu às vezes assistia, filme que eu gosto, coisa assim, igual você falou, né? Às vezes eu vou assistir e Deus fala, cara, acho melhor não e tal, acho melhor você parar e tal. Eu lembro de uma vez que eu tive um sonho, uma série que eu gosto muito, né? Assim, cara, ia lançar a temporada, tipo, na outra semana. E eu, tipo, maluco. Nossa, eu vou ver e tal. E é uma série muito violenta, né? Não entra na questão da sexualidade, mas é uma série muito violenta. E aí eu tive um sonho de que tava passando no telão da igreja.
E aí eu cheguei atrasado no culto, tava passando. Aí eu entrei indignado, assim. Eu falei, para. Que é isso, gente? Isso não pode passar aqui. Nossa, isso aí, tipo assim, é muito violento. A galera não vai gostar. E aí, eu lembro que eu arrumei uma confusão. Aí parou o culto, aí eu acordei. E na hora que eu acordei, o Espírito Santo falou comigo assim, por que você acha que não pode passar na minha casa? Você acha que eu só moro na igreja? E eu acordei falando, tipo, eu acho que eu não devo assistir isso. Então, eu acho que é um negócio... Sensacional. É tipo assim... O Espírito Santo é muito louco. Muito louco. E no livro, no seu próprio livro, né? Tem o final lá, que tem a parte dos conselheiros. O Douglas Gonçalves, ele fala sobre... A consciência da presença. A consciência da presença. Então, se eu entendo que o Espírito Santo, ele habita em mim, que o Espírito Santo, tipo, Deus está aqui agora. Então, eu não posso abrir a lupinha do Instagram, que Deus vai ver a lupinha junto comigo, entendeu? Então, não é legal esse tipo de coisa. Essa é uma consciência, cara. Hoje de manhã eu acordei e Deus estava comigo, no meu quarto. Deus estava no meu quarto hoje de manhã, cara. É tipo, puxa. E tipo, o Douglas é animal. Ele fala da consciência da presença. Você fala sobre isso, né? Sobre dormir em cima de uma bomba atômica. Fala bastante. Quem quiser saber mais sobre... porque tem coisa aqui que você não vai falar que você já falou. Né? Você está nos conduzindo pela parte 2. Então, se você quiser ver uma conversa sensacional com Israel Subirá, pega lá no podcast Criatives. Tem um episódio sensacional, animal, irado. É mesmo, eu recomendo. Com Israel. Inclusive, tem uma coisa, né? Exclusiva... que você falou apenas no podcast do Criatives, que é a história da música Me Leva Pra Casa. Em nenhum outro lugar foi contada a história dessa música. Nenhum outro lugar. Meu Deus. Mas é doideira. Escuta lá, gente. Agora, muito interessante a gente ver, por exemplo, o impacto não só da pornografia, o impacto de um namoro que não está em santidade no dia a dia. Né? Toda falha, né? De toda falha. Todo pecado nessa área, que não é o que Deus planejou pra gente. Exatamente. Então, uma vez eu pregando para juniores, né, e eu falei, cara, como que eu vou falar sobre sexualidade para juniores? Eu fui convidado para falar sobre isso. Eu tinha escrito Minha Vida no Cinema. Aí o pastor Andrei, liderando juniores, falou, Marcos, vem aqui pregar sobre sexualidade. Eu falei, miserável, por que ele não falou? Né? E aí eu fui lá. E aí eu fiz uma ilustração. Né? Falei, gente, quem gosta de chiclete aqui? Aí todo mundo, eu gosto. Você gosta de tutti-frutti, de menta, não sei o quê. Aí eu peguei uma frigideira e falei assim, eu vou dar um chiclete para cada um. Vou fritar ele com óleo e depois você chupa o chiclete. Aí todo mundo fez uma cara de... Eu falei, pecado é isso. É você perder a natureza, a realidade, o propósito da sua existência com outra forma de viver. O chiclete está aqui, só que ele está sendo usado de forma errada. Uma coisa que você gosta. Né? E é exatamente isso. Né? O chiclete é uma delícia e tal, mas imagina ele com pimenta, com sal, sabe? Com coisas que não combinam. Né? E tem coisas que não combinam com a gente. Uma vez eu estava conversando com um casal e eles começaram assim, meio que culpar um ao outro e aquela história. E aí eu e a Mariana estávamos aconselhando, a gente perguntou, vocês caíram, vocês transaram? Aí eles olharam assim um para o outro. Você contou? Nossa. Aí já queriam discutir sobre quem contou e já rolar outro fight ali, né? Porque não podia contar. Eles tiveram um acordo para não contar. Né? E graças a Deus que não era igual o Pedro falando com Ananias e Safira, né? Que tinha um acordo para mentir antes. Mas aí eu falei, não, vocês não contaram. Mas o que vocês estão vivendo na minha frente, normalmente é fruto de um relacionamento onde não tem santidade. E aí, assim, aquele ciúme doentio, a mulher se sente usada, o cara se sente um fracassado. É o chiclete da frigideira. É o chiclete na frigideira. E o problema é que a gente tem uma geração tão acostumada com chiclete na frigideira, eles olham pro chiclete. Por que não pôr na frigideira? Quem que come chiclete desse jeito? E aí, cara? Não, o normal não tem mais graça. E aí você tem lá o inventor do chiclete, tipo... Por quê? Cara, é bem isso, algo que a gente conversa. Acho que a gente até falou, eu não sei se a gente falou no último podcast, acho que talvez, mas Deus é um Deus de ordem. Sim. A Bíblia diz que é um Deus de ordem, não um Deus de caos. Tudo que Ele cria tem um fator de ordem. Comida, que é uma boa criação de Deus, se a gente mover a ordem, pode ser mal. O cara come demais, pode ser mal. Comer de menos, pode ser mal. Tudo que Deus criou tem um fator de ordem. A sexualidade é uma boa criação de Deus. Eu acho que esse é muito problema. Também muita gente começa a ver só o chiclete na frigideira e joga fora a sexualidade quase, junto com... Aí você já tem uma geração tão traumatizada com todos os abusos que já tem uma nova... gente que quer ser assexual também agora. Não, tipo, isso aí não... Cara, tipo assim, a sexualidade é uma criação de Deus, sabe? Ela tem um propósito, tem uma ordem. E a gente tem que aprender a partir disso. Esse tem que ser o alvo.
e não o chiclete da frigideira, sabe? E aí a gente às vezes inculca, tipo assim, fica revoltos com todos os parâmetros de Deus, pensando, nossa, Deus é tão restritivo, ele quer cortar o barato de todo mundo. Não, ele é quem inventou o barato. Ele é quem inventou a diversão. Ele é quem idealizou a sexualidade, só que num contexto onde aquilo funciona, onde há proteção, onde há bênção, onde o vento está enchendo a vela e não indo o contrário. E aí a galera olha como se, nossa, que absurdo. Mas, tipo, conversa com quem pratica essas coisas. O diabo é mentiroso, né? O diabo é mentiroso. A gente pensa assim, pô, Deus criou o prazer, Deus criou a alegria, Deus criou o chiclete, e o diabo quer que a gente acredite que a gente vai encontrar mais prazer fora de Deus, né? Então, assim, cara, se Deus criou o prazer, se Deus criou a alegria, eu vou encontrar tudo isso nele, e nele em abundância. Aí o diabo vai falar, não, nele não tem, nele não tem. Então a gente começa a querer criar a nossa própria ordem, né? Fugir de Deus para encontrar as coisas que ele mesmo criou. Que é a independência de Deus, né? Nunca deu certo. Nunca deu certo, nunca fez sentido. Nunca. Meu Deus. Não tem jeito. E assim, uma vez eu estava conversando com um empresário da cidade e ele tinha comprado um lugar novo. E ele, assim, ele estava muito mal com uma coisa que aconteceu naquele lugar. Ele me mostrou uma sala que as paredes estavam todas arranhadas. Um gato entrou naquele terreno, naquele prédio abandonado, e ele caiu dentro daquela sala e ele não conseguiu sair. E quando ele abriu a sala, estava só os ossos do gato. Caramba. E a parede toda arranhada. Então ele caiu num lugar que ele não conseguiu mais sair. E na hora me veio aquele negócio assim: quantas pessoas abrem uma porta Nossa, pesado. e entram num lugar que elas nunca mais conseguem sair? Não. E tinha uma instituição, uma ONG americana sobre pureza sexual e sobre a luta contra a pornografia. E eles fizeram uma pesquisa falando assim que 92% das pessoas que se tornaram pedófilas não começaram com pedofilia, não era o que eles pensavam, não é o que eles buscavam como prazer. Na verdade, eles abriram uma porta, pornografia. Eles abriram, que eles não conseguem sair. E só que isso foi se tornando, porque tem a pornografia, ela ativa um negócio chamado dopamina. A dopamina, ela muda a sua curva para sentir prazer. E aí você precisa de algo cada vez mais forte. Existem níveis de pornografia que seu cérebro fica tão ativado quanto a cocaína. O efeito, cientificamente falando, é muito parecido com a cocaína. E aí, então, uma vez que os cientistas que estudam, né, a neurociência, eles falam que uma vez que você altera a curva da dopamina ali, você não consegue mais reverter. É irreversível. E é por isso que, por exemplo, estimulantes sexuais, eles são muito utilizados por pessoas muito jovens, porque eles não conseguem mais ter prazer sexual numa relação natural, porque eles foram danificados pela pornografia. Então, você vai ver assim, gente que não é da igreja, gente que não tá com a Bíblia na mão, gente que não tem uma conversa religiosa, tentando ajudar pessoas, falando assim, olha, isso aqui é sério, isso aqui vai acabar com a sua vida, tenta viver sem isso aqui, porque realmente é um dano profundo, né? E quantas pessoas estão abrindo portas que eles não têm ideia de onde isso vai parar. Assim, eu assisto muito documentário de serial killer, né? Eu gosto demais. E a maioria deles os caras falam, tipo assim, que eles começaram como começou esse desejo de matar, esse desejo de estuprar as pessoas. Eles falam assim, pô, eu comecei a assistir pornografia, e tem um que fala assim, ó, eu encontrei uma Playboy debaixo da cama de alguém, e aí eu comecei a consumir aquilo, e quando eu vi, eu tinha vontade de ir para algo maior, assim, né? O C.S. Lewis, ele fala que o mundo gera em nós um desejo cada vez maior por um prazer cada vez menor. Então, assim, a gente vai querendo cada vez mais, e aí a gente vai recebendo cada vez menos. Então, é muito forte. Muito bom, muito bom. Cara, é uma tristeza pensar tanta gente presa nisso quando não é o que Deus tem, cara. Deus tem para nós liberdade. E é triste que você, assim, às vezes eu conversando com a galera nova, hoje em dia jovem, adolescente, é quase como se alguns passassem uma ideia de que é impossível viver vitorioso nessa área. Tipo, não tem como. Todo mundo cai, todo mundo tropeça. Mas isso não é verdade. Nós temos o Josés. Nós temos o exemplo de quem não caiu, de quem não cedeu. E mesmo nessa geração, cara, está em todo lugar. Assim, tem muitos homens de Deus, caminham sério, sabe? Não é só exemplo ruim que a gente tem.
E, cara, esses princípios, eles são, assim, perpétuos. Dá para viver uma vida livre disso. É um dos milagres que o Espírito Santo faz, de nos lembrar dos mandamentos, de poder caminhar, cara, livre, leve e solto. E existe uma alegria nisso. Porque, às vezes, as pessoas ficam, mas isso é melhor. É o chiclete como foi feito para ser experimentado. É a experiência do chiclete. Entendeu? Então, cara, é tão melhor. E se a gente consegue se atentar para obedecer, simplesmente obedecer o que Deus já falou que é para a gente fazer, cara, a gente vai experimentar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. A gente não pode se amoldar segundo o padrão desse mundo, mas a gente tem que se deixar ser transformado, né? Romanos 12:2. Né? Cara, pela palavra de Deus, se expor a isso, deixar a palavra dele ser a palavra final, e então a gente vai experimentar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. O chiclete como ele deve ser. O chiclete virou a conversa. Virou o manual do chiclete. Deus criou o chiclete. Eu falei, se alguém pegar um corte desse trecho... Então, com certeza eu vou usar isso aí todas as vezes que eu pregar essa mensagem, o Macho Dragão fala de chiclete agora. Meu Deus. Eu vou falar assim, eu vou começar a tirar onda, né? Falar, Israel usou uma ilustração que eu falei. Ó. Vou roubar total. Agora você traz no livro, né? Você traz um plano do caminho para você viver na santidade. O livro é prático. Muito bom. É para tirar as pessoas da sala. Tirar as pessoas da sala e viver a santidade. Exato. E aí você fala, a primeira coisa é a vulnerabilidade. Né? Quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Faz o caminho para a gente aqui, né? Para deixar... Não que você não tenha que ter o livro, tá? O livro você precisa do livro. Ajuda. É a jornada, né? Eu falo que quando você para ler um conteúdo para Deus falar com você, você está organizando um encontro com Deus, né? Você está se preparando para ouvir Deus falar. Então, o livro é muito bom, gente. Mas nada como ouvir o Israel falando aqui agora. Né? Mas então, a vulnerabilidade foi um marco, cara, que me tirou daquela sala que eu estava sozinho. Eu tive uma experiência muito forte, na real. Uma noite eu tive um sonho. Você falou do sonho que você teve, o meu foi um sonho também, cara, que Deus falou muito comigo. Mas esse sonho eu estava numa casa, assim, cara, tão desconfortável. Assim, a casa estava suja, poeira, bizarro a história barro. Desse sonho também. E, assim, dava vontade de ir embora. Só que eu não precisava ir embora. Era a minha casa. Eu sabia que era a minha casa. E estava mal cuidada, tinha teia de aranha, tinha um buraco, assim, na parede, cara, que incomodava muito. Tinha uma escuridão muito palpável nesse buraco. E quando eu estava olhando, eu procurava alguma coisa para consertar, para limpar, mas estava tudo sujo, cara, tudo uma sujeira. Parece que não tinha o que eu... Eu agoniado. E desse buraco saiu tipo um bicho, assim, pequeno. Ele parecia um macaco, mas não era um macaco. Era uma coisa difícil de explicar. Assim, era um bicho estranho e ele tinha um olhar muito malicioso, muito malévolo. E ele saía, ele ficava me beliscando, assim, e rindo, cara. Rindo muito desconfortável, assim. Ficava me apertando, importunando. Eu não conseguia, ele era tão pequeno, tão ágil, não conseguia parar ele. Aí ele voltava pro buraco na parede. Ele saía de novo e ficava repetindo isso. Só que uma hora eu comecei a perceber, tipo, quando ele entrava, eu já ficava atordoado, tipo, querendo uma saída, alguma coisa pra fazer, mas parecia que não tinha o que fazer. E cada vez que ele saía da parede, ele estava maior, cara. E uma hora estava saindo da parede um bicho que estava ombro a ombro comigo. Ele ficou horrível, assim. Sabe as evoluções de um Pokémon? Ele vinha arrastando o braço no chão, o braço bem comprido, assim. Caramba. E ele tinha um olhar muito fixo, assim, só que era muito horrível, era ruim. Um olhar muito malévolo, malicioso. E aí ele me segurava e ele estava, tipo, forte. Eu não conseguia, sabe, fazer nada. E aí eu, cara, nessa hora do desespero, eu comecei a perder a voz no sonho, sabe? Não tenho o que fazer. Eu escutei lá no fundo alguém correndo, tipo, era no segundo andar, eu escutei alguém subindo as escadas, chutando a porta, e era meu pai, cara. E meu pai estava com um olhar tenebroso, mais assustador que o do bicho. Entrou. Foi a melhor vez que eu vi meu pai na minha vida, foi nesse sonho. Foi ele chegando, ele já estava tocando, tá? Ele chutou a porta, a gente estava tipo... E começou um quebra-pau, mano, e pancadaria, e foi massa demais. E eu já entrei na onda agora que meu pai estava batendo no bicho. E entrei batendo também, enfim. A história terminou com esse bicho dando no pé, de um jeito que tipo, ele nunca mais ia voltar. E ficou claro. E na hora que isso aconteceu, eu acordei. E quando eu acordei, eu entendi o sonho. Eu entendi total, que aquela casa suja era o meu coração. Eu não estava cuidando do meu coração, eu não estava guardando o meu coração. Porque eu abri uma brecha, a brecha na parede. Né? E eu dei lugar para o inimigo pelo esse meu pecado, estimação, da repetição. E estava realmente virando. Eu estava nessa sala que eu não tinha saída. Eu não tinha entendimento, não sabia o que fazer. E o sonho me deu uma boa sugestão de com quem conversar. Então, eu exerci o princípio bíblico sem querer. Tão perto, né? Fui e conversei com meu pai. Eu tinha muita vergonha, cara.
Imagina. Meu pai, pastor, me ensinou tudo que eu sabia sobre isso, né, que eu tinha que... Eu não entendia muito bem algumas coisas, mas eu entendia que eu tinha que viver em santidade. Eu sabia que não era isso. Sabe? Eu nunca tive alegria, prazer no pecado, era só vergonha. Era uma opressão de não quero fazer, e, cara, que droga, eu fiz o que eu não devia. Era sempre ruim. Era sempre uma opressão. Nunca tive alegria no pecado, sabe? E era um negócio muito ruim, eu não conseguia sair. E aí, cara, quando eu comecei, eu fui vulnerável, eu me abri, alguma coisa aconteceu no meu coração. Sabe? Esse dia para mim foi marcante. Eu lembro da primeira conversa que eu tive com meu pai. E aí, a partir desse dia, eu assumi um compromisso de eu vou ser aberto com você. E eu cheguei para ele, sabe? Outras vezes que eu tropecei, eu falei, pai, eu falhei, ele orou comigo. E no começo ele chorou comigo. Até que um dia eu cheguei, eu falei, pai, eu tropecei, eu já estava esperando uma oração. Ele olhou para mim e falou, mas você está de palhaçada, né? Como é que você fica repetindo a mesma coisa e espera resultado diferente? É a definição de insanidade. E aí eu tive uma conversa, ele, vamos sentar então, vamos olhar de onde foi que você caiu, onde foi que deu ruim. Aí ele começou a me perguntar, você tem orado? Você tem lido a Bíblia? Não, tenho, pai, tenho gastado tempo no secreto. Você tem orado para ser livre da tentação todo dia? Eu, todo dia? Ele é. Jesus Oração ensinou a gente, oração do Pai Nosso. Eu, não. Ele falou, quando que você tem orado? Eu falei, cara, quando eu tô mal, quando a tentação tá horrível. Quando, sabe? E ele falou, não, você tem que estar orando todo dia. Eu, entendi. Olha só, comecei a aprender. Aí comecei a fazer isso. Sabe, aí cheguei, pai, pisei na bola. Aí começou um jogo diferente. Onde foi? Vamos recalcular aqui, rebobinar. Onde foi que deu ruim? Cara, eu percebi, foi um olhar que eu não cuidei. Foi daí para frente. Aí então eu comecei a ser mais... Mudou. As conversas eram pai, cai na bola. Começou a ser pai, ora por mim. Não tô legal. O Israel adâmico está... Então, cara, ele começou a mudar, ficou claro. E aí eu comecei a perceber uma luta que era algo semanal, começou a ser, nossa, meses, só que ainda não estava. Aí foi um período de aprender esses princípios e começar a exercitar. O que tirou meu chão foi 1 Coríntios 10, 13. Eu lembro, eu estava no meu devocional, lendo essa passagem, de repente, não vos sobreveio a tentação que não fosse uma... E não somente isso... Esse texto nos fala, né, que toda queda é uma escolha. Exatamente. Diz toda que queda é uma escolha. ninguém, que Deus não permite que ninguém seja tentado além da sua capacidade de suportar, e Ele mesmo provém um escape. Cara, ficou claro. Sabe, meus olhos se abriram, minha mente se abriu. Uau. Eu achei que eu era uma vítima do pecado, de repente vi que era o vilão, cara. Não tinha desculpa. Sabe, não tinha em quem botar a culpa a não ser em mim. E nesse dia, cara, foi um dia de arrependimento para mim, porque se tornou claro. Antes eu pensava, não, eu tô pecando, mas eu não quero. Nesse dia, cara, eu me arrependi. Eu me ajoelhei na presença de Deus e falei, Senhor, me perdoa, porque eu tenho pecado contra você, porque eu quero. E sabe, ficou claro, a Bíblia me expôs, cara, desse dia para mim, foi quando eu acho que virou aquela última chave, assim, na minha vida. Porque, cara, ficou claro, eu fiquei sem desculpa. Quer dizer, eu podia ter uma posição como a de José. Hoje, antes da tentação chegar em mim, eu já decidi. Eu já decidi o que vai acontecer. Eu já decidi que eu vou fugir. Eu já decidi que eu vou correr. Sabe? E é desse jeito, cara. Eu contei para vocês. Eu escrevi o livro. Para mim é legal que adicionou uma pilha extra de pressão. É saber que eu preciso subjugar o meu corpo à escravidão para que eu não venha a ser desqualificado. Sabe? Eu penso em todo mundo. Primeiro eu penso em Deus, no desejo dele para mim. Eu penso na minha esposa. Eu penso na minha filha e nos meus filhos, que eu nem tenho ainda, o exemplo que eu quero dar para eles. E eu penso que eu vou ser cobrado pelo que eu estou ensinando. Eu penso nisso tudo. Amo essa pressão. Amo essa pressão. E, cara, eu falei, não é uma luta que acabou. Nossa, agora eu tô acima dessa luta, eu nunca mais sou tentado, cara. Tipo, não é verdade isso. Essa luta vai durar até o solo de trombeta de Jesus e a gente tem um corpo novo. Até então, Paulo disse que esse corpo, em Romanos 7, está regido pela lei do pecado. Até então, o meu corpo, a minha carne, vai querer o que não presta. Gálatas 5 fala que o espírito e a carne militam, eles batalham o tempo inteiro, são naturezas opostas. Enquanto o meu espírito quer o que é bom, quer o que vem de Deus, a minha carne não quer. Minha carne é regida pela lei do pecado. Então, eu constantemente me trato como meu inimigo. Eu dificulto a coisa para mim, a minha carne. Eu sou inimigo da minha carne. Então, eu me dificulto. Sabe, eu começo a cantar bola sem esse papo de eu quero ver os telhados. É uma parada que eu já decidi, eu cheguei a essa conclusão, que para mim não é bom explorar em nenhuma rede social, nenhuma. Eu tô assim, tipo assim, cara, beleza, um documentário sobre a natureza no YouTube do National Geographic, acho que tudo bem, entendeu? Tipo, aí vamos explorar então o documentário. A Terra Azul, legal, vou explorar aí. Não, eu tava procurando coisas sobre a natureza no Instagram, sobre a praia. Então, tipo, cara... Sabe, eu tento ser o meu amigo por me tratar como meu inimigo.
Então eu falei, várias vezes eu tô na academia e eu tiro o óculos para malhar, cara, para que eu não venha sem querer olhar para uma música como eu não devo, entendeu? Não é uma parada que eu quero. Aí eu falo, nossa, mas isso que você fala parece que você é horrível. Sim, cara, eu sou horrível, eu preciso do Espírito Santo, eu preciso dessa ajuda constante, eu preciso me ajudar, entendeu? Então por isso que eu exerço esses princípios. É porque assim, não é a minha vontade, não é vontade de ninguém pecar contra o Senhor. A gente perguntar quem quer pecar, ninguém vai levantar a mão. Mas a gente vai dando lugar para a carne em pequenas coisas. Mano, não uso a rede social que eu mais gosto. Não assisto alguns seriados que eu gostaria de assistir. Ai, mas que vida de sacrifício. Cara, sacrifício porque você não está medindo o custo, talvez. Andar em santidade é muito mais precioso do que assistir um seriado, tá? Numa rede... É muito mais precioso. Não tem comparação de viver o que Deus tem para mim com, sabe, uma coisinha aqui. O que vai agregar à minha eternidade assistir um seriado? E Hebreus 12:4 fala que, assim, na guerra contra o pecado, a gente ainda não teve que, tipo... Não a gente resistiu não até o sangrou sangue, ainda. né? Então, ele fala sobre guerra. E é engraçado que se eu tô na guerra e eu vejo movimentação longe, tipo, é o inimigo, eu não vou chegar perto para ver, eu não vou deixar. É isso mesmo? Eu atiro. É bandeira vermelha? Não, você não quer saber. Você tá na guerra, então é quem atirar primeiro. Exato. Então, você falou, né? O monstro do seu sonho, ele foi crescendo aos poucos. Então, é tipo assim, se a gente não atira primeiro, vai crescendo vai dando e vira espaço. e dá problema, né? Então, a Então- gente tem que estar sempre alerta em posição de guerra mesmo, disciplina. É isso mesmo. A gente falou de Davi, Davi estava na varanda e tal. Mas se na minha casa não tiver varanda, eu nunca vou cair por causa da varanda. Então fecha, bate, pega as tábuas, o prego, tira a E banana aí da o sua pessoal cara. fala assim, igual você falou, nossa, eu malho sem óculos. O pessoal fala, nossa, mas isso é tão radical, cara. Isso é radical. Mas é porque a gente, tipo assim, Muito boa. valorizar mais a questão da santidade, né? Não, é uma aliança com os meus olhos, entendeu? Por que eu vou dar chance para carne? Eu não preciso dar. Tipo assim, então é uma parada que tipo eu não tenho vergonha de admitir isso, porque eu sei quem eu sou. Tipo assim, eu sei que eu preciso exercer esses princípios, entendeu? Eu sei do que eu sou capaz. Eu já vi o que eu tropeço no passado. Então assim, essa semana eu entrei num elevador, eu estava sozinho no elevador e tinha aquela televisãozinha do elevador e começou a passar uma propaganda que não estava legal, de roupa íntima. Cara, na hora eu baixei a cabeça. Na hora. Eu esperei sair do elevador e... Aí eu saí, eu falei, cara, que bênção, né? Glória a Deus. Mas eu percebi Meu que é Deus, por quê? elevador. Porque eu vivo fazendo isso. Eu vivo, sabe? Eu nunca esqueço de um puxão de orelha que eu tomei do Espírito Santo que doeu. Eu lembro já, eu faz tempo que eu vou para academia, né? Desde dos 18. Eu uso óculos desde os 18, assim, que eu estava indo bem ativamente. E eu já tinha esse negócio de tirar óculos na academia. Aí um dia eu estava assistindo um vídeo de como eu tinha que fazer o exercício, só que eu estava sozinho. E eu lembro que o vídeo, a instrução era com uma moça. E eu olhei do jeito que não foi legal na hora para a instrução, estava prestando atenção no exercício. E aí o Espírito Santo falou comigo, e você tira o óculos na academia. Nossa. Cara, Pega leve, você fala a sua resposta, né? Destruído. Cara, Meu pedi Deus, perdão na hora. Mas meu então, Deus. cara, graças a Deus eu tenho essa voz que sussurra, cara. Graças a Deus. Eu falei, às vezes escolhi assistir um negócio, Espírito Santo, não. Às vezes eu já fui abrir rede social para postar um negócio. O Espírito Santo falou, não. Cara, por que eu vou existir? Ele está me ajudando, entendeu? Então, eu quero isso. E assim, eu falando assim, nossa, mas o réu deve ser um maníaco. Não é o que eu estou dizendo. Eu sou zeloso. Eu sou zeloso. Eu não acordo com vontade de fazer o que não presta, o que é errado. Não, o meu desejo é não fazer essas coisas. Mas é porque o meu desejo é não fazer essas coisas que eu trato a minha carne como inimigo. Que é o inimigo, entendeu? E acho então, que não. tem que se ajudar. Tem que se ajudar. E nessa frase, né, tem que se ajudar, eu acho que o grande problema não é você usar as redes sociais, é as redes sociais usarem você. Exato. Outro dia, lá no meu aniversário, a Mariana fez revelações sobre mim no Instagram. Eu tô aguardando para dar o troco, foi muito bom tá ligado? E aí ela falou assim, o Marcos nunca usa o Instagram. Aí teve gente que falou assim para mim, eu ia te mandar um negócio pelo Insta, mas você não usa, né? Aí, gente, eu falei assim, cara, não é isso, né? Você tem Insta, o Elton tem Insta, e vocês usam, eu uso também, mas assim, eu decidi que eu não vou usar o Insta para ficar navegando, eu não vou ficar não vou zerar a timeline, isso aí. eu não vou ficar lá, tipo assim, vendo tudo que posta e de todo mundo, e é verdade, tem coisa que as pessoas postam que eu não vejo. E às vezes eu... E você não precisa. E tem coisa que eu não preciso ver mesmo, né? Mas eu decidi que eu não vou ficar zerando timeline, vou ficar na lupinha. Eu vou postar, eu vou interagir com quem vai comentar, é lógico, assim. E se tem dia que eu não vou poder, né? Eu me lembro assim, você fala, a guerra não acaba, né? Eu me lembro assim, eu casado, eu estou no 11º ano de casamento,
sou muito abençoado no meu casamento, sou muito feliz no meu casamento. E eu me lembro de um dia, à noite, que eu voltei para casa. Eu estava assim... Sabe quando você está... sabe quando você está com fome e está sabe, você está cansado para comer? Entendeu? Estou com fome, estou com preguiça de comer. Eu estava nesse nível, exaurido, tal, aquela semana que foi punk e as entregas foram absurdas e eu estava assim, eu estava cansado até para dormir. Aí eu me joguei no sofá, cena clássica, e na época, né, a maior tentação era Multishow de madrugada. E eu estava ali... E daqui a pouco eu estou lá, né, no Sport TV, vendo os jogos. Daqui a pouco vou para cá, vou para lá e cai lá. E eu, meu Deus, saí. Aí eu voltei, saí, voltei, saí, voltei, saí. E aquela coisa assim, né, aquela pressão tal. Aí eu desliguei, fui, deitei. Aí no outro dia eu falei para a Mari, Mari, aconteceu isso, que é uma coisa assim, a questão da vulnerabilidade, né, você vai confessar, você vai conversar, você vai pedir ajuda, e para alguém que pode te acompanhar. Eu só cheguei no meu casamento em santidade porque eu fui na porta do pastor Fabiano, eu fui na porta do pastor Carlito, na época uma pessoa que me acompanhou muito de perto foi o pastor Gilberto, é um podcast que também eu gravei, que foi sensacional. E assim, eu aluguei esses caras. Eu conversava com o pastor Tom. Assim, na falta de um, eu escolhi uns 10, entendeu? E ainda falava com os amigos, ainda, cara, tá punk, né? Beleza. E depois também isso me treinou para ter intimidade com a minha esposa. E não simplesmente, a gente acha que intimidade é só fazer sexo. Né? E homens mal resolvidos têm medo de intimidade, porque eles têm medo de serem rejeitados, eles têm medo de revelar algo que não é uma boa performance sobre si mesmo. E aí, então, eu falei para ela, falei, Mari, eu estava mal e eu estava ali jogado. E assim, se você me ver assim de novo, né? Primeira coisa, né? Me perturba lá, entendeu? Talvez eu não vou gostar, né? Porque eu quero... Às vezes você quer ficar na sua, né? E a segunda coisa, eu falei, eu quero que você entre, eu descobri lá, falei, cara, eu tenho que fazer alguma coisa com relação a isso, eu não posso ficar aqui de bobeira. E aí eu pedi para ela cadastrar uma senha para conteúdo adulto. Então, ela cadastra que é o controle parental, que tem no celular, que tem aplicativo que faz isso, e na época era a minha TV. E a gente tinha ficado um tempo sem TV. Por isso vocês têm 3 filhos? Não exatamente. Né? Mas a gente ficou um tempo sem TV porque a gente tinha alguns acordos lá. O Espírito Santo falou com a gente sobre isso. Aí, quando a gente comprou a TV, Deus mandou a gente doar a TV. Virou concreto da nova sede. Né? E aí, então, depois a gente teve TV e tal. E aí, naquele dia, ela colocou uma senha. Eu falei, não me conte. Não me conte, eu não quero saber. Muito legal isso. E, cara, se a gente tem esse costume, é o que você fala de brincar longe da piscina, né? Que você sempre passava do lado da piscina e queria provar que você não caía, até que você um dia cai, né? E todo mundo levanta a plaquinha, eu já sabia. É o conselho de Provérbios, né? Passa longe da casa da mulher adulta. Provérbios 7, gente. Esse texto é animal. É incrível, né? Então... se a gente se cuidar, né, qual que é o presente? Qual que é o presente de você desfrutar plenamente de um casamento que tem intimidade, que tem cumplicidade, que tem assim, aquele ambiente de pertencimento, que você se abre, se entrega e tem alguém que faz a mesma coisa com você? Sabe, cara, o diabo não sabe nada de sexo, não sabe, tá? Não sabe nada. Sabe, ele vai falar para você fritar o chiclete, ele não sabe nada. Ele não sabe nada. Porque, no final das contas, é uma coisa que não tem graça, né? Não faz sentido. E, Israel, repete para a gente os 3 Ds que você falou. Eu falei do discipulado, a disciplina e a diligência. Olha aí, gente. Boa. Discipulado, disciplina e diligência. Então, isso. Eu vejo que parece que cai muito. Obviamente, é simplificar uma jornada, mas eu vejo muito nesse ciclo. Vamos supor, o cara hoje, vamos dizer, uma pessoa que hoje está sofrendo com o pecado, não consegue sair da sala. Eu acredito que o discipulado é onde começa a entrar essa cura. Eu vejo isso na minha história. Foi onde eu comecei a descobrir, cara, nossa, tem todos esses princípios que eu não estou praticando. E aqui estou eu me sentindo sem esperança. Eu comecei a ver um monte de segredos sobre vencer nessa área que eu não sabia. Então, para mim, foi no discipulado. Aí eu comecei a aprender um monte de coisa. Aí entrou a disciplina, de praticar tudo que eu aprendi. E aí eu comecei a sair. Antes eu ficava muito nesses dois, o discipulado, falhava na disciplina, voltava para o discipulado, faltava na disciplina. Até que eu comecei a entender o discipulado
né? E do discipulado, exercer a disciplina, e aí eu comecei a entrar na vitória. E aí meses, só que aí entrou a diligência, que é não deixar de praticar essas coisas. Porque ainda eu lembro que quando eu comecei a entrar contra a vitória, eu comecei às vezes a baixar a guarda, eu estou muito bem, acho que não tem problema eu passear hoje no Instagram, porque eu não estou com vontade de fazer o que não presta, entendeu? Aí vacilou. Aí vacilava de dar lugar para um olhar, às vezes uma sementinha do mal. Só que a Bíblia diz que as obras infrutíferas da carne não merecem nem menções em nossos lábios. Não deve nem fazer parte do nosso estilo de vida. Então, aí eu vejo que, cara, parece que essas 3 Ds, eles englobam todo o circuito. Porque o que acontece? Aí, beleza, aí olha só, do discipulado, comecei a exercer a disciplina, e aí a diligência para manter isso acontecendo. Aí comecei a voltar para o discipulado, agora falando de tudo isso. Cara, que legal, estou vencendo, tá uma bênção, graças a Deus. Mas lembre-se de praticar tudo isso. Então, aí, cara, parece que é um ciclo. E hoje, não é que minha luta acabou, e muito longe de mim dizer que, nossa, eu sou perfeito. Mas eu sei, cara, que pela graça de Deus eu tenho vencido. E vira e mexe eu percebo uma coisinha para ajustar. Tipo, falei, 1 mês atrás, o Senhor falou comigo, não usa mais, está perigoso. Chegou coisas no meu feed que não deviam estar lá. Aí, vi o inimigo chegando. E, cara, eu vou ser fiel, eu vou ser leal, zeloso, porque eu sei como isso importa para Deus e o quanto está em jogo aqui. E eu ensino sobre essas coisas. Eu sei que, tipo assim, eu não tenho nenhum... O diabo não tem um bom motivo que ele pode me dar para não ser cuidadoso. Então, cara, é constante, sabe? Falei de broncas que eu levei. Então, eu continuo nessa batalha, mas na transparência, sabe? Pela graça de Deus, mano, tem ido bem. Eu acho que, Sim. Vou ousar, né? Um 4D também, né? Que a gente tem o discipulado, tem a disciplina, a diligência. E você falou que você passa meses, aí você fala, pô, eu tô vencendo há 5 meses, eu vou dar uma brincada, né? Eu acho que aí a gente fala, eu sou forte. Eu acho que dá até para adicionar um 4D, que é a dependência, né? Olha só. Porque quando você fica muito tempo sem, você fala, pô, eu sou forte, eu consigo fazer. Eu consigo entrar na lupinha do Instagram. 4D. Agora o exemplo está fechado, 4D. Aí você fala, eu consigo entrar sem. Aí você fala, porque eu sou forte. Mas se a gente entender que, pô, eu tô em santidade, mas não é porque eu estou bom, não é porque eu aprendi a viver, é porque eu continuo dependendo de Deus, né? Então, acho que ter essa mentalidade também de... Hoje eu não tô com vontade, mas vamos permanecer assim, né? Vamos continuar dependendo, na graça, diligente. É melhor continuar assim. Melhor continuar assim. E muita gente me pergunta isso, fala de tudo isso, é por muita vontade de pecar? Eu falo, não, é por muita vontade de não pecar. é bem isso, porque é algo especial que você... Cara, você começa a experimentar disso, sabe? É gostoso você se sentir livre. Entendeu? Esses cuidados não são... Nossa, eu tenho vontade de fazer o que é errado o tempo inteiro. Não, eu não quero fazer. É por isso que eu não quero dar lugar para lei do pecado, algum lugar aqui dentro que quer fazer o que não presta, sabe? A gente tem que ser cuidadoso. E tem sido um aprendizado para mim, mas o Espírito Santo nos lidera, cara. E é muito isso, de ver, assim, de ser, cara, fiel com as coisas pequenas. Assim, de ver um olhar que não foi legal, porque aqui está o negócio. Tipo assim, até como pais, como líderes, eu vejo isso. Não adianta só dar o peixe para as pessoas, tem que ensinar ela a pescar. O pai pode proteger muito seu filho de tudo que não presta, mas um dia ele vai para fora de casa, vai morar sozinho. E aí? Sabe? E aí, assim, eu acho muito legal a gente encontrar tudo isso, mas sempre lembrar o buraco é mais embaixo. Por exemplo, muito legal a senha da TV, você não saber, tem que conversar com a mulher, mas qualquer sistema tem um jeito de burlar. O buraco é mais embaixo. Com certeza. É mais embaixo. Entendeu? Então não é só daqui escolher. Daqui a pouco tá você na Deep Web pesquisando para hackear a senha. Então. E todo mundo ligando a operadora pedindo para zerar a senha, né? Tem a senha na TV, mas todo mundo tem um celular na mão. Sim. Aí o cara fala, senão não vou usar essa rede social, mas ele usa outra do mesmo jeito errado, entendeu? Eu, na minha adolescência, foi uma tristeza. Fui um show de tropeço em todas as redes sociais. Assim, eu falava, não, essa não vou usar. Aí ia fazer a mesma coisa de ficar à toa na outra. Nossa, de repente, encontrei um negócio que não presta. Falei assim, cara, que vergonha. Quantas vezes eu já fiz essa cena ridícula do... Tava lá, é uma parada que não presta, misericórdia. Senhor, que horror de... Não quero, o que é isso? Entendeu? Então, cara, nossa, até no livro, pra mim é uma vergonha imaginar que todo mundo tá lendo isso dos meus podres, assim, mas eu fico com alegria, porque eu espero dar pro inferno o mesmo trabalho que ele me deu, entendeu? Então, assim, onde abundou o pecado, superabundou a graça, e hoje eu tô curado disso, cara. E é uma batalha que eu continuo travando, e eu quero ser transparente sobre isso, mas é uma batalha que, pela graça de Deus, eu tenho vencido. E é possível, é possível. O meu sonho é ser um José para minha geração. Uau! Sabe, eu já dei muito exemplos de Davi, infelizmente, desse livro conta disso. Mas daqui para frente, depois de ter entendido essas verdades, o meu sonho é ser um José
Cara, pela graça de Deus. Porque eu sei o que eu sou capaz. Na minha força, eu sei o que eu sou capaz. E foi entrar numa sala que eu não sabia sair. É isso que a força do Israel faz. Então, quando eu digo isso, não é, nossa, esse cara é especial. Não sou, esse cara não presta. E ele entendeu isso. E na minha fraqueza, eu sou forte. Entender a dependência do Espírito Santo. O quarto D que estava faltando. Aí, ó. Muito obrigado. Aí, ó. Tem que falar para sempre. Bom. Ó, foi naquela conversa, naquele vídeo da Leve que veio o quarto D. E, cara, você tá dando tanto pra gente aqui, né? Entregando tanto. A gente tem que dar alguma coisa, né? Alguma coisa para acrescentar aí na sua jornada. E é muito bom te ouvir, e é muito bom ter esse livro, né? Quando o seu pai me deu esse livro. Que legal. Né? E ele falou, cara, Israel acabou de lançar, lê lá e tal. E eu, quando eu comecei a ler, eu achei incrível. E uma das coisas que me marcou foi a sua vulnerabilidade. Foi você colocar a sua história, falar como aconteceu, né, o sonho, como você vai trazendo os princípios com experiências com o Espírito Santo. E você falou aqui, né, que aquela conversa com seu pai não foi uma conversa que resolveu. Na verdade, foi uma decisão que você tomou de que você sempre iria conversar com ele. E logo depois, na mesma parte, você vai falar sobre o que o pastor Abe fala. Né? E ele fala que quem confessa a tentação não confessa pecado. E eu me lembrei de a primeira vez que eu ouvi o pastor Abe pregar sobre isso. Uhum. Eu não, faz quantos anos? Faz cerca de 20 anos atrás. Eu estava na Videira, em Goiânia. Olha só. E ele pregou para líderes de célula e ele falou sobre essa questão da jornada da santidade, sobre você escolher e como isso foi uma jornada para ele. Aquilo terminou em choro, todo mundo abrindo o coração e aquilo se tornou, então, a partir de então, um hábito na minha vida. E a burrice do crente, às vezes... É o quê? É querer resolver tudo com uma orada, com uma jejuada, resolver tudo com uma conversada. Né? Vou dar uma conversada, eu vou dar uma jejuada, eu vou dar uma orada, e agora pronto, estou livre da tentação. Mas você pega Jesus, ele jejuou 40 dias. E quando ele terminou, o que ele viu? Viu o céu, viu anjos. Ele viu Satanás tentando ele, entendeu? E assim, se com Jesus foi assim, e aí você vê lá, o que acontece, né? Quando a vida dele de oração, ele não ora só quando ele está lá no Getsêmani. Você vai vendo a jornada, ele constantemente se retirava para o secreto, os discípulos foram à frente, ele queria chorar a morte de João Batista, o povo estava na praia querendo milagre, ele fala, não, eu vou orar e vocês vão à frente. E depois, quando ele está na tentação, quando ele está no momento mais difícil, ele faz o quê? O que ele costumava fazer. Uau. Que é o que Daniel fez. Daniel estava lá e aí tinha um plano para matar os sábios. E o que ele faz? Ele faz o que ele costumava fazer. Vai lá e ora 3 vezes por dia. Não foi o plano que ele inventou para a hora que a coisa apertou. Ele fez o que ele já fazia. Ele fez o que ele já fazia. Porque ele já estava posicionado antes da tentação chegar. Exato. Né? Esse posicionamento antes da tentação chegar. É isso aí. E vamos viver nesses 4 Ds. Amém. Posicionados. É possível. Antes da tentação chegar. E lembrando que ela nunca vai ser maior do que o escape que Deus traz para a gente vencer e ajudar também os outros que são tentados. E obrigado por esse presente, Israel. Obrigado por esse. Você é um embaixador, né, da pureza sexual hoje para a nova geração. Como você disse, um José para a nova geração. E é mais legal ver também nisso tudo que Deus te presenteou de uma forma que a gente olha e fala assim, cara, o que está por trás, né, dessa história tão incrível, de um casamento tão lindo, né, de você e a Priscila vivem algo tão bonito, né, com a filhinha ali vivendo, a Ela, e vivendo algo tão poderoso, e a gente olha e fala, cara, é diferente. E aí vocês contribuem muito, e quando você para escrever uma música, meu Deus do céu, né? É doido. Bom que amanhã tem CD, né? Daqui a pouco. E aí eu queria terminar com esse bônus, né? Normalmente no final eu peço indicação de livro, peço coisas para assistir, mas hoje eu queria terminar com você falando o que esperar do seu EP que vai ser lançado daqui a alguns minutos, meia hora. Depois dessa gravação. Mas, na verdade, quando a galera assistir, eles já vai ter saído. Isso. Aí, assim, fala para nós o que você traz nesse novo EP. Então, na verdade, é um álbum. São 9 músicas, né? Tem 9 músicas saindo nesse álbum. É um álbum, não é um EP, gente. Corrija essa informação. É um EP longo. Se você chamar de EP, também pode ser EP. É um EPzão. É um EPzão. É um EP extenso. E são 9 músicas. Algumas das
cara, composições mais incríveis da minha vida, me impactaram muito. Meu Deus. Então, estou muito empolgado para compartilhar isso com a galera. Se você está assistindo, já saiu. Né? Dá para deixar um link aí para essa playlist aí com as músicas. Mas, cara, tem sido muito, muito massa. Eu trabalhei muito nesse álbum. Eu que produzi, né, juntamente com amigos, e foi uma experiência muito bacana. E o álbum chama Óleo na Lanterna. E é uma referência, né, à parábola das 10 virgens. E essa é a âncora profética do álbum. É sobre a vigilância. É sobre cuidar, não deixar o amor esfriar. Porque, 2/3 das parábolas de Jesus eram sobre isso. Você vê Mateus, tem o quê? 11 parábolas, mais ou menos? 6, 7 são sobre a vigilância. Sobre cuidar. Sobre manter a chama acesa. Porque não sabe o dia nem a hora. E me entristece ver o amor de algumas pessoas, até próximas de mim, eu vendo, cara, por que está se esfriando? Isso é o nosso cuidado principal, né, de manter essa chama acesa. Então, o álbum vem pesado, falando sobre isso, né, e eu sei que vai despertar muita coisa, apesar de mim. Eu sei que o Senhor vai fazer algo com isso aí, então estou muito empolgado. Em novembro, é para o livro 2, está aí. Novembro. Meu Deus. O que esperar do livro 2? O livro 2, eu não tenho certeza qual vai ser o nome ainda, tem algumas opções aí que estamos decidindo. Mas é um livro sobre a pregação do Evangelho, né? Que a gente não tem só o privilégio de conhecer a Jesus, a gente tem a responsabilidade de passar essa mensagem adiante. A gente está aqui hoje conhecendo isso, porque um dia Jesus deixou uma leva de seus amigos à solta. E eles priorizaram o compartilhar sobre Jesus mais do que sua própria vida, né? Eles assinaram seu testemunho com seu próprio sangue. Então, e depois teve uma série de pessoas que fez o mesmo. Esse livro ele desconstrói a pregação como um chamado e mostra ela como um mandamento, uma responsabilidade. Então, assim, estou dizendo que todo mundo vai ser um pregador de púlpito, né? Mas todo mundo vai pregar. Pregar é um mandamento, então não importa onde você está, né? Que tem aquele aspecto, eu não sou um evangelista, mas eu sou chamado para evangelizar. Então, eu não posso deixar meu Uber em paz, entendeu? Mesmo que eu não... Nossa, eu sou um evangelista. Então, muita gente, eu não sou um pregador, mas espera. Mas pode dar aquela pregadinha. Mas espera, não somos todos chamados. Então, cara, é um livro muito forte. Eu acredito que vai falar muito com a galera, porque normalmente o livro que eu escrevi, o primeiro que apanhou fui eu, né? Eu tô passando a surra que eu tomei pra frente. Então, é um livro que, cara, tem sido, acho que hoje, uma das mensagens que eu mais prego. É acerca disso, a incumbência da pregação. Então, em novembro, se tudo der certo... O nome do livro é Incumbência da Pregação? Não foi seu candidato. É um dos possíveis nomes. O meu documento lá no Word hoje... É sobre a pregação. Tá Vimos e Ouvimos. Só que eu não sei se é o melhor título, que é de Atos 4:20. Estão apertando... Vimos e ouvimos. Exato. Estão apertando Pedro e João lá e ameaçando eles de prisão, de morte. Eles dizem, mas nós jamais poderíamos nos calar acerca do que vimos e ouvimos. Não tem como ficar quieto. Eu já tive spoiler dos dois, gente. De você pregando essa mensagem e de você cantando as músicas do novo EP. Olha só. Caramba, olha aí, ó. Demais, tá? Demais. Uma bomba no inferno. Se as músicas que já saíram são surreais, e ele fala que no EP, no álbum, né, vão ter as melhores composições, eu já tô como? Doido pra ouvir o trem já. Amém. Eu fico honrado, gente, com esse carinho. Sem dúvida. Mas muito empolgado. A gente tá doido pra ouvir e... Estamos também aqui muito felizes de ter você nessa mesa, abençoando a gente mais uma vez. Que Deus continue abençoando você, Priscila. Amém. Muito obrigado. Nesse domingo também, posterior, nesse momento você já sabe, né? Mas vai ter a revelação também do Neném número 2. Do Baby Subirá 2. Exato. E, mano, eu tô me coçando para as recomendações, acho que eu tava pronto. Sobre esse assunto, eu quero recomendar o Macho Dragão e outros dois, né? Normalmente são 3 recomendações. Kryptonita, do John Bevere. Sensacional. Extraordinário. E O Impacto da Santidade, Luciano Subirá. Então, galera, as recomendações. Aí, Mate Dragão, Kryptonita, do John Bevere e O Impacto da Santidade, de Luciano Subirá. Nesse assunto são minhas recomendações. Sensacional. Muito obrigado. Valeu, mano. Deus te abençoe. Amém. Obrigado, El, também, por agregar tanto aqui na nossa conversa. Você veio para essa conversa pelo quarto D. Pode entregar o quarto D. Olha aí. Bom. É isso aí. Deu bom. Agora está na 4ª dimensão. Olha só. Muito bom. Meu Deus. Muito bom. Galera, obrigado por ter você aqui também à mesa. Deixa o seu comentário. Se impactou, abençoou a sua vida, elevou você, compartilhe com seus amigos, deixa a sua curtida, deixa o seu comentário, a sua sugestão. Estamos experimentando aqui
uma nova playlist, que é o Eleve Talks, uma conversa. E aqui a gente vai ter, nas próximas semanas, também mais episódios para você receber o extra, um conteúdo para você maratonar durante a semana, antes do Eleve chegar no sábado. Que Deus te abençoe, eleve a sua vida.